Olá amigos, Victor Falls de volta com vocês com mais um vídeo sobre cultura pop. Hoje não necessariamente falando sobre histórias em quadrinhos, que nem o último vídeo. Aliás, se tudo der certo, esse é o primeiro vídeo de 2024, então feliz ano novo! Hoje eu quero falar sobre um videogame que eu joguei no ano de 2023 quase que inteiro. Por causa de algumas tarefas minhas, eu não tenho muito tempo de ficar jogando videogame. Quando eu pego um jogo, mesmo que esse jogo seja particularmente curto, eu levo muito tempo para terminar. Às vezes eu sento só uma vez durante a semana para jogar, ou às vezes tem semana que eu nem jogo, então demora para terminar certos jogos. Teve esse jogo que eu fiquei 6 meses jogando. Comecei em julho e terminei agora, em dezembro, e é um jogo que, sem brincadeira, estamos em 2024, vai fazer 10 anos esse jogo. Então é como se fosse um retro review, mas é um jogo que eu sempre quis jogar e só agora tive a oportunidade de fazê-lo no PC. Eu estou falando de Terra-média Sombras de Mordor, ou, no original, Middle-earth Shadows of Mordor, um jogo que adapta elementos do universo fantástico de Senhor dos Anéis e de O Hobbit, lá criados pelo J.R.R. Tolkien, mais precisamente elementos que foram traduzidos para o cinema, porque é um jogo que explora um período de tempo entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, em um lugar específico, Mordor, quando Mordor foi retomada pelos orcs. Ali eles falam que Mordor, eu não sei até onde isso é explorado nos livros, porque eu não li a fundo os livros, eu nem sequer terminei de ler O Senhor dos Anéis, embora os filmes eu tenha assistido a rodo e adore os filmes. O meu filme favorito é O Senhor dos Anéis, tanto que eu tenho o Gandalf aqui do meu lado. Esse jogo ele se pauta mais no que é apresentado, pelo menos visualmente, nos filmes, explorando ali essa retomada de Mordor que eu citei. Existe uma continuação desse jogo, que é o Terra-média Sombras da Guerra, mas eu ainda não joguei e não sei quando eu vou jogar, porque embora eu tenha adorado, já estou adiantando que eu adorei Sombras de Mordor, foi muito tempo em cima de um mesmo jogo, então eu quero tentar jogar coisas um pouco diferentes. Inclusive, talvez se torne um modelo de vídeo novo aqui no canal, onde eu coloco assim, diário de jogatina, diário dos jogos, onde eu pego um jogo que eu fico o ano inteiro jogando e comentando o meu progresso. Acho que é uma ideia interessante. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Mas voltando para Terra-médias Sombras de Mordor, um jogo originalmente lançado para o Xbox 360 e PlayStation 3. Eu tive o PlayStation 3, mas na época eu mosquei e não peguei esse jogo, não sei porquê. Mas é um jogo muito legal. Não sei se na época ele saiu para PC já também, mas eu joguei hoje no PC. A versão completa com todas as DLCs. Terra-média Sombras de Mordor, como eu já adiantei, narra ali um período situado entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Eu não sei quanto tempo exatamente antes de o Senhor dos Anéis, mas nós temos Mordor, que foi colonizada por homens de Gondor, mas funcionando ali como se fosse quase um estado à parte de Gondor. Ela é destruída por uma Blitzkrieg dos orcs que chegam arregaçando tudo em nome do seu recém-retornado mestre Sauron, o Senhor do Escuro. Eu ressalto que eu não sei exatamente em qual altura os eventos desse jogo se passam, né? Porque a gente, levando em consideração que se pauta mais nos filmes do que nos livros, a gente lembra que tem aquele retorno do Sauron em Dol Guldur, em O Hobbit. Isso é explorado também em alguns nos apêndices ou do Hobbit ou do Silmarillion, agora não me lembro com certeza esses eventos que são mostrados no filme, mas eu acho importante pontuar, porque aqui no jogo, quando o Sauron tá voltando pra valer, tá começando o seu último plano mestre para tomar e mergulhar a Terra-média em sombras que nós vemos nos filmes de O Senhor dos Anéis. E quando os orcs arregaçam Mordor, nós temos ali uma guarda de homens valorosos que cuidam do Portão Negro de Mordor. E o protagonista é um deles, é o Talion. Talion, que tem sua família, ele é feliz, embora o background do Talion com essa família seja um pouco complicado. Nas telas de load nós temos alguns áudios sobre pessoas do passado dessa família, explicando que as razões do porquê Talion foi morar em Mordor não foram das mais amistosas. Foi meio que obrigado a fazer isso para escapar de um destino um pouco mais cruel. Só que olha só que trágico.
ele recebe um destino ainda pior, porque quando os orcs chegam em Mordor e matam todo mundo, eles matam a família dele também e matam ele. O Talion morre. Só que o Talion, pouco tempo depois, ou muito tempo depois, não tenho certeza, ele ressuscita como um espectro. A alma dele está fundida com a alma de um outro elfo. Um elfo que aparentemente atuou durante a Segunda Era da Terra-média. Vou dar um spoiler aqui, porque acho que todo mundo sabe. O elfo é o Celebrimbor. Celebrimbor, que foi o forjador dos Anéis de Poder ali dos elfos e que ajudou Sauron, sem querer, no projeto do Anel. Novamente, se pautando com as informações do jogo e do que se aproxima com os filmes. E aqui também um pouco dos livros, porque o Celebrimbor é uma figura importante ali no legendário do Tolkien. Por que eu falei assim, eu vou contar? Porque é meio que um mistério no começo do jogo, mas como eu joguei isso 10 anos depois, já não era mistério nenhum pra mim. Então nós temos esses dois personagens fundindo em um, e aqui já vem a primeira grande sacada do jogo, que é como se você jogasse com dois personagens mesmo. Cada um deles tem os seus objetivos e a princípio eles são muito relutantes, ou pelo menos o Talion é muito relutante, mas não tem muito o que fazer. Ele está atado. Seu destino e sua alma estão atados ao destino e à alma do Celebrimbor e, consequentemente, de toda a Terra-média, porque eles vão enfrentar nada mais nada menos que Sauron, ou, melhor dizendo, os generais de Sauron. Existem três figuras muito importantes administrando Mordor no período presente do jogo, que são o Torre de Sauron, o Mão Negra de Sauron e o Marreta de Sauron. Eles são chefes nos jogos. Existe um plot twist muito interessante envolvendo o Mão Negra de Sauron, que é o que o Talion mais odeia, porque foi o Mão Negra de Sauron que matou a sua família e ele próprio. É até engraçado eu contar essa história do cara, soldado que é morto e ressuscitado depois de muito tempo como um fantasma. Lembra um pouco algumas histórias em quadrinhos, tipo Spawn, ou até mesmo o Corvo. No caso do Corvo, Eric Draven não era um guerreiro, um soldado, mas quando ele retorna, ele tem todas as habilidades de um. O cara maneja todos os tipos de arma branca e armas de fogo no universo dele ali, do James O'Barr, e do filme também ali, do Brandon Lee, falecido. Infelizmente faleceu na produção do filme, e me lembra também muito o Spawn, né? O Spawn é ainda mais aproximado, porque ele não ressuscita logo de cara depois que a família dele morre, né? No Spawn, no caso da revista do Spawn, o Al Simmons, o personagem principal, não é a família dele que morre, mas ele morre e ressuscita 5 anos depois, porque ele é tapeado pelo diabo pra quem ele vende a alma, só pra ver a mulher dele de volta. Mas isso é história para outro dia. Eu só achei interessante esse tropo, né? Do herói ou anti-herói que é morto e ressuscitado como um fantasma para buscar vingança. Inclusive, recomendo a leitura tanto de Spawn, pelo menos das primeiras edições, e do Corvo, do James O'Barr. É bem legal pegar essas referências multimediáticas em um produto de cultura pop, né? Eu tava jogando um jogo que é adaptação de elementos de Senhor dos Anéis, do Legendário do Tolkien, e ainda assim eu percebi referências de quadrinhos dos anos 90. Achei isso muito legal, achei muito legal. Não tenho certeza se o Corvo é dos anos 90. Enfim, vamos voltar a falar de Terra-média, Sombras de Mordor, né? Bom, então a progressão da história ali tem que caçar e enfrentar e matar esses generais de Sauron. Só como é que o jogo funciona? Mordor está tomada por orcs agora, então é uma cacetada de orcs. Então você começa enfrentando tudo e todos, só que o jogo tem elementos de RPG, então você não começa foda igual você vai estar no final do jogo. Você vai adquirindo pontos de experiência, aprimorando habilidades, ganhando outras, ganhando poderes de fantasma, até que você se torna muito foda no final do jogo. Só que até lá, até você ficar foda, você vai morrer muito. E aí vem uma coisa muito interessante do jogo. Por quê? Até hoje, esse é o único jogo que conta com o tal do sistema Nemesis, que foi desenvolvido para esse jogo e patenteado pela Warner Games. Então só Warner Games tem essa tecnologia. O sistema Nemesis é o seguinte: o seu protagonista lá, geralmente um cara de espada, talvez, vai enfrentar os seus inimigos e ele vai morrer. Só que aí quando você dá o respawn, né, quando o seu personagem volta, né, o jogo recarrega, é como se o tempo estivesse continuando. Então seus inimigos vão lembrar de vocês, vão falar: peraí, eu não te matei? Claro que isso funciona no jogo, porque existe uma razão narrativa dentro do roteiro
que também justifica esse reconhecimento, mas é legal como a mecânica do jogo conversou com a história ou vice-versa. Então existem orcs que são muito mais fortes que você e que vão ficar te matando, e por isso o sistema Nemesis, né? Cria-se uma rixa muito forte entre você e esse orc que te matou. Isso acontece um monte, com diversos personagens no jogo todo, diversos tipos de orcs. Alguns orcs que você vai conseguir matar facilmente quando você ressuscitar e outros que você ainda vai penar pra matar. Eu lembro que no meu jogo, nossa, cara, nas primeiras vezes que eu joguei tinha um tal de Tritura Ossos, que eu demorei muito tempo pra vencer esse vilão. Ele era muito mais forte do que eu, só que ele tinha uma fraqueza muito simples, e eu, mesmo estando mais fraco do que ele, consegui explorar essa fraqueza para matá-lo. Isso aqui é interessante, quando você vai conhecendo, você vai lendo alguns documentos, ou quando você desenvolve o poder de ler a mente dos orcs, você descobre informações sobre os principais orcs de Mordor, e daí você pode explorar algumas fraquezas. Claro que ao passo que você vai evoluindo e a história vai evoluindo também, as fraquezas desses capitães orcs, desses chefes orcs, vão se tornando cada vez mais escassas. Então muitas vezes você vai ter que lutar com algum orc durante muito tempo e ser muito habilidoso, só que isso faz parte da emoção. Outra coisa legal que esse jogo promove, e que é ainda mais emocionante no começo quando você não é tão forte, é que você enfrenta hordas de orcs durante muito tempo. Então é um negócio muito, assim, frenético, visceral, violento. O jogo é violento pra cacete, cara. Existem finalizações que são realmente, assim, uau! Né, cabeças sendo decepadas, braços sendo decepados, é bem estiloso, quase um Mortal Kombat, assim, né, o Talion dá vários fatalities nos orcs. O gameplay é muito fluido, muito gostoso, mesmo no PC, né, eu reconheço que tem alguns jogos que jogar direto no teclado é meio ruim, mas esse jogo foi de boa, foi bem legal. Só não é melhor que o combate de The Witcher 3, The Witcher 3 acho que foi o melhor jogo que eu já joguei, pensado no teclado, né, do PC. Muito bom, muito bom. Por último, a coisa mais interessante para se falar sobre o sistema Nemesis é que chega um momento em que você desenvolve um poder, igual eu mencionei aqui, ler a mente dos orcs, mas isso permite também que você controle a mente dos orcs, com o poder de espectro principalmente atribuído ao Celebrimbor, porque como o Celebrimbor ele teve certa participação na criação do anel, anel, ele tem essa magia que permite influenciar a mente dos orcs, então você vai criando o seu exército de orcs para enfrentar outros orcs. Até interessante que às vezes você precisa eliminar um chefe, um capitão orc, você pode mandar um orc que você já influenciou, já controlou a mente dele para assassiná-lo, ou pelo menos para ganhar a confiança dele para quando for o melhor momento assassiná-lo também. Existem rixas entre os orcs, sejam eles influenciados por você ou não. Claro que orcs que são totalmente influenciados por você, eles nunca vão brigar entre si. Mas os orcs que não são influenciados por você, às vezes eles brigam entre si também. Então é legal você ver, tipo, quem é que ganhou aí? Quem que vai vencer essa briga? Aí o que ganha, você fala, pô, isso aqui é o mais foda. Aí você vai lá e controla a mente dele, ele entra pro seu exército. Então é uma brincadeira muito bacana. O jogo, por ter essa temática muito precisa, vamos dizer assim, muito focada nisso que eu acabei de falar pra vocês, às vezes fica um pouco cansativo, porque é só isso em tese que você vai fazer no jogo. Mas nada que uma descansada não permita você arejar a mente e voltar com mais ânimo depois, né? Isso serve para qualquer jogo também. Existem criaturas em Mordor, além dos orcs, é muito interessante isso. E aqui fica uma dúvida, se algum de vocês souber, comente aí para mim, por favor. Existem alguns monstros que me lembram muito monstros do universo de Tolkien, mas que eu não vi em lugar nenhum, nem nos filmes nem nos livros, que eu li pelo menos. Então nós temos os Caragors e os Karagats, que como se fossem panteras misturadas com tigres, uns tigres dentes de sabre, assim, uns bichos bem grandes, uns felinos monstruosos que lembram os wargs, né, os lobos de Isengard que nós vimos nos filmes e que também são citados ali nos livros do Tolkien, né, no Senhor dos Anéis, até mesmo aqueles grandes lobos que aparecem no livro do Hobbit, só que não são os lobos, são muito mais próximos de felinos, mas ele lembra, né? Nós temos também os Graugs, que são criaturas muito grandes, que lembram os Trolls, mas são ainda maiores do que os Trolls, mas não são os Trolls. Alguns deles lembram até o Rancor do Star Wars, sabe, que o Luke Skywalker enfrenta lá no Retorno de Jedi, que também é uma criatura frequente nos jogos de Star Wars. Saudades, Force Unleashed. E além deles também temos os Ghouls,
Ghouls são criaturas, falei no outro vídeo sobre Castlevania, né? Ghouls são criaturas muito atreladas à mitologia dos vampiros. O próprio Castlevania tem vários ghouls, essa mitologia mais gótica, mas eu não lembro de ter visto os ghouls também em Senhor dos Anéis. Não lembro de ter visto o Graug, não sei se existem os Graugs nos livros do Senhor dos Anéis, não sei se existem os Caragors nos livros do Senhor dos Anéis, não sei se os ghouls de fato existem nos livros de Senhor dos Anéis. Mas assim como eu disse que os Graugs lembravam os Trolls e que os Caragors lembravam os Wargs, os Ghouls lembram um pouco aquelas criaturas tumulares. Um pouco, ênfase no um pouco, as criaturas tumulares, que não aparecem nos filmes, mas aparecem nos livros do Senhor dos Anéis, que são seres ali que realmente ficam debaixo da terra, né? Eles aparentemente são um pouco mais inteligentes do que os Ghouls que são apresentados em Sombras de Mordor. Aliás, aqui um adendo, falar exclusivamente sobre um tipo específico de ghoul, que são as matriarcas, são as mães dos ghouls, as mães dos ninhos. Ô bicho encrenca, mano. Ô bicho encrenca, véi. Mas é emocionante quando você vence aquela cacetada de ghouls, que eles também vêm em hordas e não dá pra contra-atacar os golpes dos ghouls, que nem você pode contra-atacar os dos orcs, né? Tudo muito emocionante ali envolvendo esses jogos, essas criaturas, essas classes de inimigos. O jogo conta uma história particularmente simples. É exatamente aquilo que eu falei pra você. É o Talion em busca de vingança. E ele vai enfrentar esses vilões. Ponto. Daí nós temos duas DLCs principais do jogo. A primeira se chama Senhor da Caça, onde o Talion, agora com uma roupa que parece muito do Kraven, o caçador, lá das revistas de quadrinhos do Homem-Aranha, ele aliado a um anão que aparece no jogo principal, que é um anão caçador, você vai aprender a dominar as criaturas de uma determinada área de Mordor ali, que eu esqueci o nome agora, mas é um lugar mais verdejante, que não tem tantas edificações, não foram tão corrompidas pelos orcs, que também está no jogo principal. E você vai aprender a dominar essas criaturas que não tem exatamente no jogo principal, mas são variações de criaturas que temos no jogo principal. Eu esqueci de falar isso. Igual a gente pode controlar a mente dos orcs no jogo principal, ainda lá nós podemos controlar os Caragors, nós podemos controlar os Graugs. E aí nessa DLC nós continuamos fazendo isso com uma nova estirpe de Graug que não tem no jogo principal, com os Karagats que só tem na DLC, e você também aprende a influenciar os Ghouls, né? Existe um comando que existe no jogo principal, mas não lembro se dá pra fazer isso com os Ghouls no jogo principal, que você usa esse poderzão aí, você influencia os ghouls. Muito interessante. Tem um chefão no final, que é um orc que cuida de ghouls. Inclusive, ele sugere uma coisa bem nojenta, uma afiliação ainda mais profana do que os orcs já são, envolvendo esse chefão, esse líder dos orcs e os ghouls. É bem difícil de enfrentar esse bicho, e a forma como eu o derrotei foi completamente inesperada, foi muito interessante, porque lembra do sistema Nemesis, né? Os vilões, eles têm, as criaturas ali em Mordor, elas têm comportamento próprio, e ele acabou trombando com um Graug que nem tava lá em uma das jogatinas, ele apareceu lá, acordou o Graug e me ajudou a matar o bichão, e eu nem influenciei a cabeça dele, foi muito legal. E daí nós temos a última principal DLC, que é o Senhor Brilhante, que é uma espécie de prólogo do jogo principal, onde você joga com o Celebrimbor. Celebrimbor antes de ser um fantasma. E ele está sob posse do um anel. Essa é a parte mais legal do jogo. Que o Celebrimbor, ele é um elfo, então ele é um pouco mais ágil do que o Talion, mas ele não tem todas as habilidades do Talion, e ele não tem todas as habilidades de fantasma, porque nesse prólogo ele ainda não é um fantasma. Mas ele tem o bendito do um anel, então tem algumas habilidades do jogo principal que ele não tem, porém tem outras habilidades exclusivas dessa DLC que ele pode usar por causa do Um Anel. Então é até interessante porque quando você ativa o Um Anel, você fica muito mais leve e você enfrenta seus inimigos, ninguém rela em você. Lembra até um pouco aquele jogo do Senhor dos Anéis, nas Duas Torres, que você enfrentava, lá do PlayStation 2, que você enfrentava os orcs com o analógico, o combate era bem fluido, me lembrou isso. Não sei se foi proposital, mas bateu a nostalgia de uma forma positiva. Aliás, nostalgia costuma ser atrelado a algo positivo, né? E nessa DLC, o grande vilão é Sauron. Porém, dessa vez, Sauron em pessoa. E é uma batalha muito frenética e muito difícil também. Não vou entrar em detalhes, mas eles brincam bastante com aquela ideia do Sauron ser o enganador, né, o trickster, o trapaceiro. E mesmo no jogo, mesmo com o Sauron usando toda a sua força bruta, ele consegue, os desenvolvedores conseguiram adaptar essa faceta trapaceira do Sauron. Muito legal, muito bacana. Não é uma DLC muito demorada,
Ela acha que é o tempo que ela tinha que durar mesmo. Assim, jogando em sequência pode cansar um pouco, mas na época que o jogo saiu, que foi saindo, as DLCs são graduais, acho que talvez tenha até prendido mais a emoção do público. Eu gostei, mas como eu joguei tudo numa sequência só, eu já tava bem cansado e só queria terminar aquela DLC. No mais, foi bem legal. E aí, um último adendo sobre o jogo. Eu joguei lá joguei no PC e joguei em português. Eu prefiro jogar o jogo na linguagem original, em inglês, mas a dublagem em português desse jogo está muito boa, cara. Está muito legal mesmo. Então você tem o Celebrimbor com a voz do... Eu esqueci o nome do dublador agora, cara, mas é a voz do Piccolo, do Dragon Ball, muito legal. Não sei quem que é o dublador do Talion, embora já tenha visto ele fazer outras coisas, ele ficou muito bem ali também. Existem alguns dubladores que retornam, porque algumas caras famosas do cinema dão a cara aqui, como por exemplo o Gollum, e é o mesmo dublador do Gollum do filme do Senhor dos Anéis, porque muda a voz do Gollum no Hobbit, mas é o dublador do Gollum em O Senhor dos Anéis, faz a voz do Gollum aqui em Sombras de Mordor, e eu achei isso muito legal. Existe uma participação indireta do Saruman, onde só escutamos a voz do Saruman, e é a mesma voz dele do filme. Essa voz repete no Sauron durante a DLC, só que eles deram um tratamento na voz do Sauron que ficou incrível. Então você percebe que é o mesmo dublador do Saruman, só que, nossa, ele é muito envolvente, e ela é tenebrosa, e ela é gutural, mas leve ao mesmo tempo. Ficou muito legal. Também não sei quem que é o dublador. Ixi, hoje eu esqueci o nome de todos os dubladores, foi mal aí. Só lembro que no elenco dos orcs padrão nós temos o Wellington Lima, o cara que faz a voz do Jiren lá, Armando Tiraboschi, é muito legal a voz dele. E o cara que faz a voz do Gollum também, ele repete nos orcs principais. Tem muitas vozes. Eu vou me estender muito aqui, acho que esse vídeo já tá bem grande. Não lembro do nome de todos, mas são vozes muito bem colocadas. Até dos humanos que aparecem no jogo, muito legal. Mas, assim, em particular, na DLC, muito legal ver a voz ali do Piccolo, que também tá no jogo principal, como o Celebrimbor, enfrentando esse Sauron. Puta, cara, a voz do Sauron ficou muito foda, cara. Ficou até melhor do que o Tony Todd fazendo a voz do Venom no original, ali nesse Spider-Man 2 que saiu agora. Ó, trabalho muito bem feito. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Me ouvir falar de um jogo que saiu há quase 10 anos. Provavelmente muitos de vocês... Eu falo muito rápido, né? Provavelmente muitos de vocês já jogaram esse jogo. Se não jogaram, que vocês possam vir a ter a experiência, mesmo de testar. E eu espero que vocês comentem aqui quais foram as experiências de vocês com Terra-média Sombras de Mordor. Eu espero trazer outros jogos aqui em breve. No mais, muito obrigado e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.